o tema do nosso trabalho é a avaliação dos programas de orientação vocacional no ensino médio. E nosso trabalho faz uma análise psicológica, neuropsicológica e educacional sobre o que eu fiquei. Então, a adolescência, ela é um período que acontecem fortes transformações cognitivas. Ela é um momento onde, tanto cognitivas quanto sociais, quanto emocionais, é o momento em que a gente tem que lidar com a necessidade de fazer escolhas que vai aí influenciar a nossa vida inteira adulta, inclusive a nossa escolha profissional. Então, nesse sentido, a orientação vocacional ela vai ser uma ferramenta que vai auxiliar na compreensão das potencialidades, interesses e também algumas limitações, caso você tenha, para construir um projeto de vida coerente com as suas aptidões, valores e a sua realidade. Com isso, a gente pode entender que a orientação vocacional ela não vai apenas indicar uma carreira, mas também ela vai ajudar no processo total de autoconhecimento para que você tenha uma boa escolha ali, né? Reflexão e também amadurecimento. Então, o nosso objetivo nesse trabalho ele vai ser fazer uma análise crítica à importância da avaliação aí dos programas de orientação vocacional com base na psicologia escolar, neuropsicologia e as políticas públicas. Quando nós vamos falar de orientação vocacional, entra aquela parte de promover o autoconhecimento dos adolescentes disso, de quem eu quero ser, né? Eu falo que a orientação vocacional é bem interessante porque ela já começa da infância. Nós determinamos isso diante de um indivíduo, de que ele tem que escolher algo para ele ser na vida. Então, quando você tem ele pequenininho, você fala o que você quer ser quando crescer. E aí, muitas vezes, quando vai chegar ali na adolescência, ele já mudou totalmente de rumo, ou quando chega na adolescência, entra aquele ponto de interrogação. O que eu quero ser? Hoje, com a vida, né, vamos dizer, da tecnologia, a maioria deles estão caindo na ideia de ser influencer, ou a maioria quer ir para a área de TI, porque eu vou trabalhar com tecnologia. Então, alguns começam a ser traçados por esse modernismo, nós vamos dizer. E aí as profissões mais tradicionais vão se perdendo. Em outros lugares, que aí nós vamos falar às vezes de instituições, né, de padrões mais altos, vamos dizer, de escolas particulares, nós vamos ter a orientação vocacional um pouco já direcionada. Então, reúne-se esses alunos e aí alguns já têm de tradição. Meu pai é médico, então é tradição da família, todo mundo ser médico. Mas será que de fato ele quer ser médico? Será que de fato ele tem aptidão, né, para a vocação de ser médico? Minha família é de engenheiros, minha família é de advogados. Então, quando nós vamos falar desse percurso da orientação vocacional, ela vem promover o que é o conhecimento sobre as áreas, porque como a Nathalie já antecedeu, é algo que nós vamos percorrer para o restante dessa vida adulta, né? Então, quando chegar na adolescência, por ser uma fase de muita indecisão, de muita insegurança, a questão também de carreira, ela fica meio que também perdida. E aí o psicólogo, né, ele acaba sendo mediador dessas escolhas, usado muito no processo de orientação vocacional, o percurso de testes, né? Então se faz muito teste, né? Reúne a galera quando está chegando ali no segundo do ensino médio, no terceiro do ensino médio, para fazer os testes do que você vai prestar no vestibular. Então a gente entra nesse percurso de fazer os testes para ver o que eu vou fazer de faculdade, né? Qual é a profissão que eu quero seguir, qual é, né, vamos dizer, meu direcionamento de carreira. E aí entra essa parte que o psicólogo acaba fazendo vamos dizer, essas rodas mais de conversas e esses programas também, para ajudar os jovens a entender o que eles vão querer para a vida. Na BNCC a gente tem, né, com a reforma do ensino médio, nós temos que foi introduzido esse conceito do projeto de vida, é bem interessante. Isso tem muito nas escolas públicas, nós vamos dizer, as particulares não tem, as particulares elas entram para aquela fase que alguns de vocês já devem ter escutado, que já são o ensino médio com técnico, né? A minha filha já faz o ensino médio com técnico. E aí o ensino técnico já é um direcionamento de carreira. Então ela faz dentro do ensino médio dela, que é técnico, ela já faz a questão de TI, né? Então a área dela é
Então, praticamente, ela já faz toda essa questão de programação e ampliação de internet, já praticamente direcionando a carreira dela. Então, o psicólogo, a cada final de semestre, ele senta com eles e fala: por que você escolheu, né, fazer um técnico já em TI? Então, ela já tem que escolher isso no 9º ano. Então, quando ela escolheu isso no 9º ano, ela vai passar os 3 anos do ensino médio meio que já direcionado. Na escola pública, a gente vai ter isso, aquele conceito como um projeto de vida. Que aí é o que eu já mencionei agora aqui. Pode falar aí. É isso mesmo. Tá? Não, já falei esse. Políticas públicas? Isso. Que aí agora nós estamos falando que é dos programas, né, que é a orientação, que vem lá pelo projeto de vida, que isso não tinha. Isso veio a partir da reforma do ensino médio, né? Praticamente da pandemia. Isso. A reforma do ensino médio foi um pouquinho antes, Nathaniele, da pandemia, porque foi a virada de governo, que nós vamos dizer, foi que os adolescentes tomaram as escolas. Vocês lembram dessa fase? Quando os adolescentes tomam as escolas e eles invadem as escolas, todo mundo achou que eles iam depredar tal, tudo não. Eles pintaram as escolas, mas teve uns que passaram um mês dentro da escola, fazendo acampamento, né, não deixando funcionários trabalhar, até que era o governo do Alckmin, se não me engano, retroceder na questão, né, da assinatura do ensino médio, e aí dali passa a se ter um novo olhar para o ensino médio, que é algumas questões que nós vamos falar de conteúdo, que até hoje a gente tem essa problemática do conteúdo, né? No ensino médio você vai perder conteúdos de humanas, que é de filosofia, biologia, química, física, que não se tem. E aí nós falamos que isso aí é praticamente o divisor de águas para você fazer alguém pensante e crítico. Então você acaba não tendo essas matérias, e a grande briga foi por essa. Aí nós vamos falar dessa questão da importância da avaliação, né? E aí nós vamos falar isso como um ato político, mais uma vez reforçando lá o processo aqui de vocês, quando vocês vão trazer essa questão da escola. Nós vamos falar que toda a questão dentro da escola pensada para um adolescente, para uma criança, ela sempre vai estar regida pelo ato político, porque são políticas públicas. Quando nós vamos falar que nós temos um desmonte na educação, esse desmonte é pela falta de acesso, né? E aí, quando nós falamos de pensar medidas, resultados, processos, intervenções, ainda não conseguimos porque nós não temos tantas políticas públicas. O professor faz parte de uma política, mas a política que o professor hoje faz parte é para fazer o recorte de uma pandemia, né? Então, se pensa o psicólogo para dentro desse espaço por conta de massacres, mas não pensou com esse recorte que ele pode atuar também quanto psicólogo escolar como mediador para essas pessoas pensarem o seu percurso de vida, né? Pensar as suas futuras profissões. Então, o professor ele acaba agindo, nós vamos dizer assim, ali no emergente, né? Em situações sempre de conflitos para resolucionar, e não pensando que ele pode chegar nesse espaço e ser praticamente um divisor de águas e trazer conhecimento para aquela galera para escolher sua vida futura, tá? Nas profissões. Então, ainda falta, né? É muito frágil essas questões dos programas que vamos pensar uma futura melhoria. Já acabei meio de mencionar isso, mas só vou reforçar essa desigualdade, ausência das políticas, né? Falando também dessa questão da avaliação crítica, que ela é essencial para garantir essa continuidade. Então, mais uma vez, não chega informação para a comunidade não cobra. Então, a política pública acaba não tendo, vamos dizer, acesso. E não acaba tendo efeito. Daí fica meio que esse seca-gelo, porque tem muito programa legal. O Brasil hoje ele é, em Harvard, o país que tem mais cientistas, e isso é muito interessante porque 94% lá é nordestino, então você vê o quanto o Nordeste ganha um conhecimento. Hoje Maranhão, pra gente, quanto professor, né, eu falo assim, um percurso de olhar sobre a educação de que nós queremos, desejamos, porque Maranhão é o único que tem um piso salarial acima de R$6.000, né? Início. Então, ser professor no Nordeste hoje tem uma visibilidade muito melhor, tem pagamentos melhores, e a gente sabe que o Nordeste chegou a ciência lá e a galera saiu também de lá e foi fazer ciência no mundo. Então, hoje Harvard é tomado por essa
questão nordestina, e é muito legal porque são brasileiros que tiveram acesso a bolsas de estudo, de conhecimento, que são jovens. A maioria todos periféricos que estão ganhando o mundo fazendo ciência porque acessaram políticas públicas. Só que até onde essa informação chega, entendeu? Então, enquanto nós temos uma galera que está chegando informação lá em cima, aqui a gente na parte de baixo, né, não chega. São Paulo você vê raramente a galera ir para intercâmbio, né? Eu no meu ensino médio, ela no seu ensino médio dela, você no seu ensino médio, várias dessas políticas públicas já existem, já funciona, mas a gente nunca nem escutou falar. Que às vezes na sua nota de redação você conseguiria ganhar uma bolsa no Canadá, mas ninguém nunca nem te contou. E aí nós fomos ficando. E aí é a ideia de novo, fazer os recortes sociais para quem agrega ainda essa massa. Que a faculdade pública entra quem estuda na particular, e aí quem estuda na pública a vida inteira entra para as privadas para manter esse dinheiro. Então você fala assim, meio que essa conta não fecha. Então quem vem para a faculdade hoje privada, que é o nosso caso, nós viemos em ascensão de mudanças às vezes de carreira, mas sempre pensando numa melhoria de emprego. Mas não foi as nossas primeiras opções logo quando saímos do ensino médio. Nós não tivemos isso porque no ensino médio a gente não teve uma orientação vocacional. Então, quando a gente vai olhar a orientação vocacional pelo viés da neuropsicologia, a gente vai ver que essa escolha, ela envolve planejamento, raciocínio abstrato, tomada de decisão e controle inibitório. Mas essas funções, elas dependem do córtex pré-frontal, que nessa fase da adolescência ainda não está totalmente desenvolvido. Então, esse adolescente, ele não tem a capacidade total ali de reconhecer, de prever ali as frustrações futuras, as consequências, né? Ele não tem a capacidade de lidar com a frustração e planejar o futuro ali de forma concreta, pois essa parte dele ainda está amadurecendo. Por isso que tanto o apoio psicológico quanto o pedagógico, ele é tão importante para nessa fase, né, aí da escolha da capacidade da orientação profissional, né? Para a escolha do profissional dela, do futuro dela, né? Pode passar. Então, já está amadurecendo o apoio psicológico quanto o pedagógico. Então, o processo da orientação vocacional, ele precisa integrar tanto emoção quanto a cognição, que vai ajudar o adolescente ali a reconhecer os seus medos, seus desejos, as suas motivações internas, e também vai ajudar na escolha mais consciente do que ele vai querer ali, vai ter uma tomada de decisão mais consciente, né? E com isso, os programas da orientação vocacional, ele vai estimular também habilidades executivas e maturidade emocional um pouco mais avançada ali, já que vai ter todo esse acompanhamento para ajudar esse adolescente. A avaliação qualitativa, quando nós vamos dizer disso, ele vai falar dessa... Então, vou correr. Vai falar sobre essa questão de como nós vamos conseguir fazer uma avaliação, de como nós vamos conseguir levantar todo esse percurso de conteúdo. E aí nós entramos que é isso, a escuta dos estudantes. Muitas vezes nós vamos escutar os professores. Tem escola que tem o tal do Grêmio, então a gente vai entrar com a questão dos grêmios, que fortalece muito essa questão da orientação, e outras questões também de nós pensar território. Então, tem escola hoje que é PEI, né, que ela é integral, que eles têm a chamada que nós chamamos territorial. Então, o que o território pensou? Como que nós vamos trabalhar essa questão? Tem parceria com o CIE, tem parceria com várias outras questões de fazer estágio já pensando nesse processo vocacional. Então, isso também acaba agregando numa facilidade de pensar isso para os estudantes daquele espaço. Outra questão são as pesquisas, que nós vamos falando que eles vão levantando, e aí faz-se os testes para ter essa clareza de escolhas. Então, entra muito essa questão de teste. É bem interessante que nós fizemos, foi no estágio
5 básico, nós pegamos as escolas, e aí nós trabalhamos orientação vocacional. E aí as professoras, né, que o Luciano que estava à frente do nosso estágio, ele levou a gente para fazer esses testes. Aí, então foi bem interessante, porque nós fizemos uma semana de teste. E aí nós íamos fazendo por parcelas, né? Fazer a rodas de conversa, nas rodas de conversa nós fazíamos testes, voltava das rodas de conversa dos testes, fazia outra roda de conversa. E aí, exemplo, quem começou na segunda pensando que ia ser uma coisa, chegava na sexta-feira e falava assim, nossa, é verdade, nada a ver comigo, nossa, eu sou da área de humanas, o outro, nossa, eu sou de exatas, o que eu estava pensando, eu não sou criativa, eu sou muito prático, e os testes ajudam muito você perceber que dentro da sua personalidade, como que você vai trabalhar, porque às vezes você vai escolher uma área, né, de você ser de humanas, exemplo, e você ser muito prático, muito exato e aquela sua função humana não funcionar mesmo. Ou vice-versa, você é totalmente de humanas e você entrar para uma área de exata, você vai sofrer muito porque ela praticamente ela é padronizada. E aí aquilo traz um certo incômodo e você acaba se frustrando dentro da profissão. E aí vai falar sobre essa teoria que nós falamos que é a teoria de construção de carreira, onde vai reforçar essa narrativa que nós fizemos até agora, que é tudo processual. Então, o interessante da orientação vocacional é o processo, né? Que o adolescente ele vai entender que dentro desse processo ele não precisa decidir nada agora, mas o que ele decidir nesse percurso vai ser determinante para a vida adulta dele. Pode passar. Então, a psicologia escolar ela vai ser de extrema importância em todo esse processo aí da orientação escolar. Mas o psicólogo ele não vai atuar apenas aplicando o teste ou fazendo alguma palestra, ele também vai atuar mediando e facilitando a escolha mesmo, reflexão crítica dos estudantes sobre as influências familiares, sociais, culturais que ele vai ter ali nessa parte da escolha. Mesmo inconsciente, afeta ali a decisão dele. Então ele vai promover escuta e diálogo dentro das escolas e vai também falar com os gestores, falar ali, né, sobre o trabalho dele com gestores e com familiares para que isso não seja um projeto isolado, e sim todo um projeto em equipe para ajudar esses estudantes. E aí ele vai ter um compromisso ético de contribuir para a formação integral do aluno e não ajudando só a escolher a profissão, mas também compreendendo o que ele quer para o futuro dele, quem ele é ali naquele ambiente. E aí a nossa conclusão é essa, como a Nathalie falou, a ideia não é ser um projeto isolado, é bem interessante porque hoje tanto aí o percurso do fundamental, que nós vamos falar, do fundamental para o médio, hoje já foi pensado que quando nós vamos sair do 9º ano, vai centrar um projeto que vai permear do 1º ao 3º ano do ensino médio. Antes era tudo isso, tudo muito fragmentado. Hoje não, hoje já se pensa dentro das políticas públicas, até da BNCC, que enquadra isso como obrigatoriedade de você trabalhar isso como um eixo, né, que ele vai se tornar único, mas tudo muito casado, porque não adianta eu começar algo e vai parar no meio do caminho, não. Ele vai percorrer o 1º ano do ensino médio até o 3º, que hoje a maioria estava vivendo esse final de semana, que é o Enem. Então a galera que já estava, né, vindo do começo do ano para cá, eles já vieram se preparando com essa finalidade de chegar agora ao Enem e o Enem já ser esse direcionador, porque ano que vem nós temos que escolher a faculdade. Ao final desse ano a maioria vai prestar já SISU ou a maioria vai prestar outros vestibulares, mas eu já tenho que entender o que eu quero de carreira, senão não faz sentido fazer o Enem. Então já veio meio que costurando. Isso é interessante porque já sai do fundamental com esse projeto de vida, o projeto de vida veio então TCC, isso é muito interessante porque o projeto de vida, a maioria dos percursos do 9º ano, eles fazem muito que nem a gente está fazendo aqui agora, seminários. Então nos seminários eles vão entendendo as carreiras e aí no final eles têm que entregar esse projeto de vida no final do ano, que é tipo um TCC sobre tudo que eles entendem que eles querem ser. E aí isso acaba permeando já para o ensino médio um percurso de corte de escolha, né, que vai ser a questão vocacional. E aí,
isso chega no 3º ano já preparado para o Enem. Então hoje nós percebemos que está tudo estudadinho. E aí essa ideia que é promover para esses adolescentes uma escolha consciente, né, e entender que a carreira é para a vida. É isso que acredito que é o corte mais importante, né, amiga? É isso.